Olá, boa noite. Vamos prosseguir o nosso conteúdo de primeiros socorros, né? Então, estávamos falando sobre os acidentes antiofídicos, tá? Que são de aranhas, cobras, escorpiões e pelo qual o paciente chega ao pronto-socorro com essas urgências. Ou então atendemos também no atendimento pré-hospitalar, que é antes de chegar até o pronto-socorro, mas vocês terão que entender este processo, né, dos acidentes antiofídicos, né? Falei para vocês do soro antiescorpiônico, do soro antibotrópico, do soro anticrotálico, mas teremos que sair, né, desta disciplina, deste conteúdo, vocês entendendo o processo, né, pelo qual o paciente é acometido pela picada, né, desses animais peçonhentos, que nós chamamos, tem até a notificação de animais peçonhentos, que eu irei enviar para vocês também, tá? Para vocês conhecer a notificação. E o mais importante, a administração deste soro e dessas vacinas, né? Porque no caso do acidente antirrábico, né, no caso de mordedura de cão também, temos também a vacina, tá? Tem a vacina antitetânica e tem a vacina antirrábica. E todos têm o soro também, tá? Então, qual é o quadro clínico local, né, quando o paciente é cometido de um acidente brotrópico, né, que são da jararaca, né, jaracuçu, são das cobras, né? Tem uma dor no local intensa, tá? Tem uma dor intensa no local da picada. Linfadenopatia, né? Começa a ter uns linfonodos, né, que dá um edema. Bolhas com conteúdo soroso ou hemorrágico, necrótico ou mesmo purulento após 12 horas, tá? Porque o veneno é forte, tá, gente? Veneno de cobra é forte. Quadro sistêmico, sangramentos pequenos nos casos leves ou moderados, gengivorragia, né? Pode ter um sangramento na gengiva, isso mais no caso da cascavel, né? Que o soro é o anticrotálico. Hematúria, né? Sangue, púrpuras, né? Avermelhidões, esquimose em locais distantes da picada. Menos frequentes são hemopatias, hematemese e epitáxia, que é o sangramento nasal, né, e alguns outros sangramentos. Anemia, hipotensão, acidente grave, né, já causa uma hipotensão. Então, o que o técnico de enfermagem deve fazer neste momento? Monitorar os sinais vitais, que esse paciente pode ter queda de pressão, né, pode ter uma anemia, tá, porque esse veneno vai direto para a corrente sanguínea e acomete o sistema nervoso central. Por isso que o paciente fica grave, ele evolui para a gravidade. Choque e liberação de mediadores inflamatórios. Após o soro, ainda tem que ter cuidado com as infecções, as inflamações no local da picada, tá? Ou também acomete os rins, né? Então, o paciente que é acometido por picada de animais peçonhentos, né, cobra, que seja cobra, escorpiões, aranhas, todos eles podem evoluir, né, para uma gravidade devido à gravidade do veneno do animal, tá? Aqui está, né, um pé necrosado, tá? A imagem não está muito boa, porque a gente aproxima ela e fica um pouquinho forte, né? Qual que é o tratamento? Repouso, analgésico, porque a dor é forte, tá? Fala de analgesia, são os analgésicos, dipirona, paracetamol, tramal, morfina, se for um caso de muita dor. Limpeza do local com água e sabão. Hidratação para limpar, né, esse veneno. Monitorar sinais vitais e diurese, esse é específico da enfermagem. Soroterapia o mais precoce possível, tá? Colocar o soro. Soroterapia o mais precoce possível. IV dilui com soro fisiológico 0,9 ou soro glicofisiológico 5%, tá? Cada ampola 10 ml, 25 mg do veneno, após 12 horas, se tratamento alterado, se TC alterado, fazer mais metade da dose inicial. Então, gente, esse é o soro, né, a soroterapia do brotrópico. O nome do soro é esse. Nós chamamos de antibrotrópico, tá? É o soro para algumas serpentes, tá bom? Hemorragia, né? Vamos falar agora sobre as hemorragias, né, nas urgências, no primeiro socorros e na urgência e emergência.
Hemorragia é caracterizada por uma intensa perda de sangue por algum orifício, tá? Tem que estar sangrando, né? Alguma lesão, algum orifício. Ou corte para dentro ou para fora do corpo. Temos também a hemorragia interna, né? Às vezes o paciente chega no pronto-socorro ou você depara com ele no atendimento pré-hospitalar, o paciente vai estar hipocorado, você não vê sangue nesse paciente, tem um ferimento interno e está tendo uma perda sanguínea importante, uma hemorragia que nós chamamos, tá? Sempre que um indivíduo for identificado com hemorragia de maior volume e que não ceda espontaneamente, qual que é o tipo que a gente pode estar realizando essa hemostasia, que é realizando um curativo compressivo quando é uma hemorragia externa, tá? De momento, o primeiro cuidado da enfermagem é um curativo compressivo, prender, pressionar onde está sendo o sangramento, tá? Isso é nosso, isso a gente já consegue, né, amenizar um pouco a gravidade da hemorragia com um curativo compressivo que nós chamamos, tá? Recomenda-se levá-lo ao hospital o mais rápido possível, tá? Mas se você já é um profissional, você já pode começar esse atendimento no pré-hospitalar, antes da chegada ao hospital. A hemorragia pode ser classificada como hemorragia interna. Ocorre quando não vemos sem exames específicos ou quando há um pequeno sangramento no nariz ou nos ouvidos, tá? E aí, essa hemorragia, né, é interna, tá? Tá sangrando e você não está visualizando esse sangramento. Porém, o paciente está com sinais, né, de hemorragia. Eu falei para vocês, ele vai estar hipocorado, vai ter uma queda brusca de pressão arterial, tá? Tudo isso são sinais de hemorragia interna, tá? A hemorragia externa ocorre quando o sangue pode ser visto a olho nu. Você tá vendo o sangue sair, né, da lesão, do orifício, tá certo? Como ocorre nos acidentes automobilísticos, por exemplo, tá? O paciente chega sangrando, a primeira medida, contenção desta hemorragia, hidratação, tá? Como acontece a hemorragia? A hemorragia acontece devido a uma lesão de diferentes vasos da circulação sanguínea, podendo ser hemorragia arterial, de repente pega um vaso, né? Hemorragia venosa, pega uma veia, ou até um capilar, tá? Então, cada local, né, tem um corte, pegou um vaso, né? Um vaso, ou um capilar, né? Ou então uma veia, esse sangramento irá ser aumentado e nós realizamos a contenção no primeiro momento com o compressivo, né? Tem que comprimir naquele momento até a sutura, né? Que o médico, né? Que é de atribuição do médico, realizar a sutura, certo? Capilar é o sangramento mais comum que acontece no dia a dia, geralmente devido aos pequenos cortes ou escoriações, tá? Escoriações são aqueles arranhados que nós chamamos, tá? Só que na nossa linguagem, né, da enfermagem, a nossa linguagem científica, chamamos de escoriações, em que apenas os pequenos vasos que chegam até a superfície do corpo, chamados de capilares, são atingidos. O que fazer? Como esse tipo de hemorragia é leve, de pequena quantidade, ela costuma parar sozinha, após 5 a 10 minutos. Deve-se lavar o local com água e sabão e depois cobrir com um colativo limpo e seco, tá certo? Venosa é hemorragia que acontece devido a algum corte grande ou mais profundo, com sangramento em fluxo contínuo e lento, por vezes de grande volume, através da ferida. O que fazer? Esse tipo de sangramento só é grave quando se atinge uma veia de grosso calibre. Por isso, costuma parar com a compressão do local. O que eu falei para vocês? Compressão, curativo compressivo. A gente vai comprimir o local. Então, você, técnico de enfermagem, hoje já sabe. Deparar com qualquer tipo de hemorragia, hoje você já tem este esclarecimento, né? Esta explicação quanto a isso. Comprimir, tá? A gente vai comprimir para evitar o sangramento. O aumento do sangramento, tá? Com um pano limpo, deve-se procurar o pronto-socorro, pois geralmente é necessária a realização de uma sutura, tá? Até a sutura da ferida, para que não haja risco de infecção ou sangramento importante, tá? Arterial, hemorragia arterial, é o tipo de hemorragia em que são atingidas as artérias, vasos que levam o sangue do coração ao resto do corpo. Por isso tem sangue vermelho vivo, com grande fluxo e intensidade, né? Então, a arterial
a hemorragia mais importante que tem, que pode levar à gravidade. O sangramento arterial é o tipo mais grave e pode até provocar jatos de sangue para os locais distantes do corpo e o risco de morte, tá? Então, hemorragia arterial é a mais grave. O que fazer? Como é um sangramento grave, deve ser parado o mais rápido possível, com a compressão forte do local, com panos limpos ou com a realização de um torniquete, que a gente não usa muito, mas lá na rua, naquele local, você ainda pode usar, pois é uma hemorragia mais difícil de controle. Deve ir rapidamente ao pronto-socorro ou ligar para 192. Você já sabe, 192 é o SAMU. 193 é o bombeiro, tá? E 192 é o SAMU. Se o sangramento for em um braço ou perna, pode-se levar o mendo para facilitar a concentração, tá? A contenção, tá? Desculpa, é a contenção, tá? Então pode elevar que vai parar um pouco, né? Porque aquele sangue que tá indo por gravidade, ele vai estar diminuindo um pouco, certo? Então, gente, por hoje é só, tá? E estamos quase, né, finalizando, ainda tem mais de 20 slides ainda pra gente finalizar a nossa disciplina, certo? Como de costume, eu estou explicando e mandando um vídeo relacionado à nossa explicação para servir de prática para vocês, ok? Tenham uma boa noite, tenham bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau!